He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people... Nobody disagree with you, you disagree with nobody. E todos, você é um... Ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Now, if that ain't a dish rag... Agora, isso é como pano de lavar louça. That's right. Yes, push over, flop over. Isso mesmo. Sim. Sem firmeza, sem consistência. Why, anybody, I don't care who you are and what you're standing for. Ora, qualquer um, não me importa quem você seja, e qual seja sua posição quanto a certos assuntos. Actually, decent thinking people will think more of you if you stand for your conviction of what's right. Right. Na realidade, gente que pensa decentemente o considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo. Isso mesmo. Don't care, you take a woman, she might be ever not very attractive in whatever she is, but you let that woman stand for principles of womanhood. Let her stand like a lady. Não importa. Tome uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, e seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade, deixe-a colocar-se como uma dama. And if a man's got an ounce of man about him, he'll take up for her. Absolutely. E se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará. Absolutamente. We appreciate something that somebody's got that they believe that it's the truth and will stand for what they think is right. Nós apreciamos uma coisa que alguém tenha que creia ser a verdade e seja de posição quanto àquilo que acham ser certo. How wishy-washy, that's what too many Christians today are, so soft-soaped and everything. Como são sem personalidade. É assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais. Until they think all they do is join a church, go in somewhere, put their name on a book, or do a little something. A ponto de pensarem que tudo o que têm de fazer é unirem-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro, ou fazer uma coisinha, Jump up and down, shout or something like that, and call it Christianity. pular para lá e para cá, gritar ou algo assim, e chamar isso de cristianismo. Christianity is an everyday, rugged life living for God in this present world. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente. It's a constant burning of the fire and love of God in the heart that sets you afire and puts you out yonder with the people and making converts to Christ. É um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas,
e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsibility. Responsabilidade. But it's easy to go the way the world goes. It's easy to flow down the stream. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Go out there and sit down in the river with your boat. Vá lá e coloque-se no rio com seu barco. You get your oars and start pulling up against the current. You don't make much time and it goes hard. Pegue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. But you just once let loose the oars and watch how fast you pass the trees going down. But look where you're going. Mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está seguindo. When things are floating easy, remember you're going towards a great cataract down there of some sort. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. You're going towards the falls. It won't be long, you'll be going over that fall. Você está seguindo em direção à cachoeira. E não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Just floating with the world easy the way it goes. You don't want that. No, sir. Só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, senhor. But you must accept your responsibility. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Now you believe it, and you think it's the truth. Agora, você crê nela, e você acha que ela é a verdade. And the responsibility that God has given us in this day to bring this message. E a responsabilidade que Deus nos deu nesse dia, de trazer esta mensagem. And as I get older, and I know my days are shortening up, I feel a responsibility greater than I ever felt. E à medida que envelheço, e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Press it on! We must do it. Prosseguindo firmes! Devemos fazer isso. We must get down to it everywhere we go and tell the message. Devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem. And tell the people that Jesus Christ is coming, that He's God and He's coming soon. E contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. There's not a hope left in the world but the coming of the Lord. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Looking back there at some friends that was with me up there when the angel of the Lord. Olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá quando o anjo do Senhor. These boys sitting here, I believe they found the place where it happened up there. Estes rapazes que encontram-se aqui, creio que acharam o lugar onde aconteceu lá. And just remember what the Lord said that day to Brother Woods was walking up the hill. E lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Woods. Estava subindo o morro. And he was kind of weeping because of his wife being sick. E estava como que chorando, porque a sua esposa estava doente. And the Lord said, pick up that rock and throw it up in the air and say, thus saith the Lord. E o Senhor disse, pegue aquela pedra e jogue-a para cima e diga, assim diz o Senhor. And I did that. E eu fiz isso. Brother Woods is sitting as a witness. E o irmão Woods encontra-se como testemunha. And I said, Brother Woods, it won't be long till you're going to see something happen. E eu disse, irmão Woods, não vai demorar muito até o Senhor ver alguma coisa acontecer. And the next day, when we were standing there, all of us together and a bunch of the men standing right here tonight. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos lá, todos nós juntos, e um grupo desses homens encontram-se aqui mesmo hoje à noite. A young preacher was there, and he was, I noticed, I just met him the night before. Um jovem pregador estava lá e ele era eu fiquei conhecendo-o fazia pouco, a noite anterior. He was in our camp. He come up to be with us. Ele estava em nosso acampamento. Ele foi lá para estar conosco. And he said to me, Brother Branham, do you ever see visions out like this? E ele me disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora deste jeito? I said, yes, sir. But I come out here to get away from it, to kind of rest a little bit. Eu disse, sim, senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso, como que para descansar um pouquinho. He said, well, I said, of course he shows me things out here. Ele disse, bem, eu disse, claro, ele me mostra coisas aqui. And I said, just over the hill here where the 7 angels appeared down in there. E eu disse, logo do outro lado do morro aqui, foi onde os 7 anjos apareceram lá. He said, yeah, I understand. Ele disse, sim, entendo.
He said, I was one of the sponsors on your meeting over in California. Disse, eu fui um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. I said, well, I'm certainly glad to know that. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber disso. And while I was standing there, just then I looked around and I seen a kind of a heavy-set doctor looking into his eyes, and I heard him say, you're going to lose that eye because there's allergy in there. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento dei uma olhada e vi um médico corpulento olhando em seus olhos e o ouvi dizer, você vai perder esse olho, porque tem alergia aí dentro. And I've doctored for 2 years, and you're going to lose that eye. E tenho tratado dele faz 2 anos e você vai perder esse olho. I said, the reason you asked me that, because your doctor told you the other day he's going to lose that eye. Eu disse, a razão do irmão ter me perguntado isso é porque seu médico disse-lhe o outro dia que vai perder esse olho. And he said, that's right. And he looked around like that. E ele disse, isso mesmo. E olhou desse jeito. I seen his mother take off one of her stockings and hold her foot out with little tumors hanging down between her toes, up and down her leg, and said, if you see Brother Branham, tell him to pray for this. E vi sua mãe tirar uma das suas meias e mostrar seu pé, com pequenos tumores dependurados entre seus dedos, para lá e para cá na sua perna, e disse, se você vir o irmão Branham, diga para ele orar por isto. I said, your mother stuck her foot out like that and said, she's got little tumors all over her toes and like that, and said, have Brother Branham pray. E eu disse, a mão da sua mãe colocou seu pé assim e disse que tem pequenos tumores em todos seus dedos, e desse jeito, e disse, peça para o irmão Branham orar. He said, Brother Branham, that's the truth. Ele disse, irmão Branham, isso é verdade. I looked back. When I did, I seen him standing there looking at me like that with his eyes just as bright. Olhei para trás. Quando olhei, eu o vi parado lá olhando para mim, assim, com seus olhos tão brilhosos. I met him this fall. He had better eyes than anybody in the camp. Encontrei-me com ele este outono. Ele estava com olhos melhores do que qualquer um do acampamento. The Lord had healed him and made him well. O Senhor o tinha curado e o tornou são. While I was standing there, the Lord said, show me what was going to happen. Judgment's fixing to strike the west coast. Enquanto me encontrava lá, o Senhor disse, mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. And he said, get over there beside that fireplace. E ele disse, vá para lá, ao lado daquele lugar de fazer fogueira. I had a shovel in my hand. Walter, E eu tinha uma pá na mão, fui para lá, Brother Roy Robertson, all of us know him here. e o irmão Roy Robertson, todos nós o conhecemos aqui. He's not here tonight as I know of. He's in Arizona out there. Ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. He's the chairman of the trustees here. Ele é o presidente dos administradores aqui. And I know him being a veteran, E sabia que era um veterano, and something's going to happen a real pretty still morning about 10 o'clock in the morning. e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, calma, mais ou menos 10 horas da manhã. The boys all around there, 10 or 12 of us, letting down tents and skinning out pigs and things. E os rapazes todos por ali, éramos 10 ou 12, desmontando barracas e tirando o couro dos javalis e coisas assim. So I walked around and said, Roy, hide quick. Something's fixing to happen. Então eu andei por ali, eu disse, Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. I couldn't tell you no more. Não deu para dizer-lhe mais nada. Just time I got over there, coming down from the heavens come the whirlwind of God and clapped like shook the hills. Mas justamente na hora que fui para lá, e descendo dos céus veio o remoinho de vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros. Running inside that mountain, cut a streak plumb around it about 5 feet above my head and cut all the tops of them trees off as the rocks went out. Passando por dentro daquela montanha, cortou uma faixa bem em torno dela, cerca de 5 pés acima da minha cabeça, e cortou todos os topos daquelas árvores, enquanto as pedras eram lançadas. Went up in the air and come down again with another big baptism and struck across the mountain and threw the rocks out like that. Subiu para o ar e desceu de novo com outro grande batismo e atingiu de lado a lado da montanha e atirou as pedras assim. Did it 3 times and then went up in the air. Fez isso 3 vezes e então subiu para o ar. And Brother Banks come over to me and said, that's what you said yesterday. Irmão Banks veio até mim e disse, foi isso que o senhor disse ontem? I said, yes, sir, that's exactly it. See? Eu disse, sim, senhor, é exatamente isso. Está vendo? And then 2 days after that, Alaska sunk almost up there. E então, 2 dias depois disso, Alaska afundou quase lá em cima. And up and down that west coast has been the thunders and pushings and
everything happening. E para lá e para cá, naquela costa oeste, tem havido trovões e compressões e tudo acontecendo. One of these days she's going to slide beneath the ocean. Right? E um dia destes ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo! What is it? O que é isso? We're living in the hour of the coming of the Lord. Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. We see isms and things rising up and all these different things. We know there's got to be a true answer to this. Vemos ismos e coisas tais surgindo e todas estas várias coisas. Sabemos que tem de existir uma verdadeira resposta para isto. There's people out there in the country now going into caves and things on the 16th of March. You read in the paper, the Lord's coming. Tem gente aqui no campo agora indo em cavernas e coisas tais. E no dia 16 de março, você leu isso no jornal, o Senhor volta. You know that isn't so. Você sabe que não é assim. Jesus said, no man knows the minute or the hour. Jesus disse, ninguém sabe o minuto ou a hora. When we see all these things and things taking place the way they are, there's got to be a true answer somewhere. Quando vemos todas estas coisas e coisas ocorrendo do jeito que estão, e tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. There's got to be a truth. Tem que existir uma verdade. There's one east and one west, but there's a one southeast and northwest or something. Tem uma no leste e uma no oeste, mas tem uma no sudeste e no noroeste, ou alguma coisa. But there's got to be a true answer somewhere to the problem. Mas tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar para o problema. Shirk this. Safar-nos disto, We must tell the people that we're living in the hours of the coming of the Son of God. é necessário contar para as pessoas que estamos vivendo nas horas da vinda do Filho de Deus. We want to watch and God be on the move all the time, ready to give a man a correct answer. Queremos vigiar e Deus estar em ação o tempo todo, prontos para darmos ao homem uma resposta correta. It's always been that way. Sempre tem sido dessa maneira. It's been man as shirked and went away from God ever since Adam in the Garden of Eden. Tem estado no homem, tem se safado e se afastado de Deus desde Adão no Jardim do Éden. When Adam was in the Garden of Eden, when he come to the responsibility to make his choice, would he stay with God or go with his wife? Quando Adão estava no Jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? He had to make that. The responsibility was up to him. Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele. He either had to take what his wife said or what God said. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. And when he chose to go the way of his wife, and when he did that, then he lost his original condition. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu sua condição original. And brought the whole world subject to death. E trouxe o mundo todo em sujeição à morte. When he had to take the responsibility of accepting a new life that his wife had found which was contrary. Quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado, que era contrária. Oh, God, think of it! Oh, Deus, pense nisso. God only gave him about 8 or 10 words to keep. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem. But that tree thou shalt not eat. Mas daquela árvore vós não comereis. That's all they had to keep. Era só isso que tinham de guardar. And even with such words, they broke it. E mesmo com muita palavra, eles a transgrediram. Then Adam had to face up, will I do as my wife has said do, or shall I do what God said do? Então Adão teve que encarar. Farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? And he walked out with his eyes open. E ele saiu com os olhos abertos. He had to take the responsibility. Ele teve que assumir a responsabilidade. So the whole human race unto death. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Then there come that other Adam, which was Christ. Never one like him. Então eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Somebody say he wasn't God. Alguém disse que ele não era Deus. His uniqueness proved he was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. There never was a creature lived like him. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. He lived in a world to himself.
Ele vivia no mundo consigo próprio. He was born outside of the rim of the natural. Ele nasceu fora do estado do homem natural pecador. Hallelujah! He was the Creator Himself made flesh. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Who could ever stand where He stood? Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Who ever talk like Him? Quem já chegou a conversar como ele? Who could ever say the things that He said? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Who could ever do the things that He done? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? His uniqueness proved He was God. Sua singularidade provou que ele era Deus. There wasn't a prophet or nothing else could do what He done. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez. Who could call the dead back from the grave and who could stop the skies and do anything He wanted to do. O qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura, e quem podia parar os céus e fazer qualquer coisa que quisesse fazer. He was God. Ele era Deus. Who could ever stand in His place? Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? What could He be but that perfect, immortal God? Made flesh and dwelt among us. Quem? O que poderia ele ser senão aquele Deus perfeito, imortal, que se tornou carne e habitou entre nós? Nothing ever compared with Him. Nada se comparava com ele. He lived in a world to Himself. Ele vivia num mundo consigo próprio. No man ever spake like Him. Jamais alguém falou como ele. When He just opened His mouth, there was something about it that was different from anybody else. Quando ele abria sua boca, tinha alguma coisa de especial que era diferente de qualquer outra pessoa. Somebody said He was just an ordinary man. I just buy that. Alguém disse que ele foi apenas um homem comum. Eu desafio isso. God! What He was. Ele era Deus. É isso que ele era. For no man ever spoke like Him. No man could speak like Him. Pois jamais alguém falou como ele. Ninguém poderia falar como ele. Because He was the living Word itself made flesh. The manifestation of the fullness of God. Porque ele era a própria palavra viva que se tornou carne. A manifestação da plenitude de Deus. I will admit them prophets had their message. They had them then, they had them now. Admito que aqueles profetas tiveram sua mensagem. Eles as tinham naquele tempo, eles as têm agora. But there was the fullness of the Godhead bodily manifested there. Mas havia a plenitude da divindade corporalmente manifestada aí. He was the unique one. And He was the one that had to face the issue. Ele foi aquele que era singular. E ele era aquele que teve de encarar a questão. With all of His great powers that He had. And He could absolutely have been the king of the world. Com todos os seus grandes poderes que ele tinha, que ele absolutamente poderia ter sido o rei do mundo. He will be, and He, to His saints, He is now. Amen. Ele será, e ele, para os seus santos, ele é agora. He stood there. Ele se encontrava lá. What man would be poor didn't have a place to lay his head? Que homem que fosse pobre não tivesse um lugar para reclinar sua cabeça? That even knowed where a fish swallowed a coin. Que sabia até que um peixe havia engolido uma moeda? What man could take them big jugs of water and turn them into wine and not have a place to lay his head? Que homem podia tomar aqueles grandes potes d'água e transformá-los em vinho e não ter um lugar para reclinar sua cabeça? He had to face up to the responsibilities that had been given into his hands. Ele teve que encarar as responsabilidades que lhe foram dadas em mãos. What man that could raise a man out of the grave that had been dead 4 days and rotten? Que homem poderia ressuscitar um homem do sepulcro depois de 4 dias estar morto e se decompondo? Could he not have saved himself? Não poderia ele ter salvado a si mesmo? Sure he could. But if he did, he'd not saved us. Claro, ele poderia, mas se ele tivesse, ele não teria nos salvado. He had to face up to the responsibilities, and because of his obedience to the word, ele teve que encarar as responsabilidades, e por causa da sua obediência à palavra. For Adam's disobedience, and he took the shortcut, the way down to Tarshish. Em que a desobediência de Adão, ele tomou o atalho, o caminho a Tarsis. But Jesus took the way to Nineveh to the Gentiles to get himself a bride. Mas Jesus tomou a caminho a Nínive, aos gentios, para tomar para si uma noiva. I'm glad that he did it tonight. Estou contente hoje à noite por ele ter feito isso. We are to face up to the facts that we belong to him and take the world away. Amen. E nós devemos encarar os fatos que pertencemos a ele e tirar o mundo.
Amém. Every man had to face up to that. It's got a responsibility before God. Todo homem teve que encarar isso, que teve uma responsabilidade ante Deus. We just take, for instance, Noah. Tomamos, por exemplo, Noé. He had Noah, Moses, Elijah, and all the rest of them of every age. Had to face up to the responsibility. Ele teve Noé, Moisés, Elias e o resto todo de toda a era tiveram que encarar a responsabilidade. And they had to do it. But that's the reason they were sent in the hour. E tiveram que fazê-lo, mas foi por essa razão que foram enviados na época. Look at Noah in his scientific age. How he had to face up to a thing that was so unscientific. Veja Noé em sua era científica, como ele teve que encarar uma coisa que sobremaneira não era científica. Why, there wasn't a reason why it couldn't be unscientific. It was unscientific, rather. Ora, não havia uma razão por que não podia ser não científica. Veja, foi não científica, melhor dizendo. Why, they said it's going to rain out of the sky. Ora, disseram que ia chover do céu. They never had rain to drop out of the heaven. Nunca tinham tido chuva que caísse dos céus. Now, he had to face up to it. God said it was going to rain. Agora, ele teve que encarar isso. Deus disse que ia chover. And then faith without works is dead. E então fé sem obras é morta. If you say, I believe it, don't make no act. Se você diz creio e não pratica ação, Just like the message. If you say, I believe it, don't make an act, what good does it do? See? justamente como a mensagem, se você diz creio nela, não pratica ação, de que serve isso? Está vendo? Noah went to work with his hammer and build an ark to confirm what he was talking about. Noé foi trabalhar com seu martelo e construiu uma arca para confirmar aquilo de que estava falando. That's what we have to do too. É isso que também temos que fazer. We have to go to work and prove our faith by our works. Temos que ir trabalhar e provar nossa fé pelas nossas obras. Our works proves our faith. Nossas obras provam nossa fé. Moses had to do it, and Elijah had to do it. Moisés teve que provar e Elias teve que provar. Every prophet in his age had to stand up and face these responsibilities. Todo profeta em sua era teve que tomar uma posição e encarar estas responsabilidades. But many of them didn't do like Jonah. He run. They didn't. Mas muitos deles não fizeram como Jonas. Ele correu, eles não. Notice, cry out against it. Note, clama contra ela. Oh my, there it is. That's the subject. Oh, que coisa, aí está. Esse é o assunto. Cry out against it. There's the check part. Clama contra ela. Essa é a parte da verificação. Just go down and tell those fellows, say I'll come down to join up with you guys. Apenas vá lá e diga para aquela gente: ei, eu vim me unir a vocês. You know, I believe I'll tell you what I'll do. Sabem, creio que direi para vocês o que farei. I've got just a little thing here. I believe I can make it bring us all together and do this, that, and the other. Tem uma coisinha aqui que creio que pode fazer unir todos nós e fazer isto, aquilo ou aquilo mais. But it was cry out against it. Porém foi, clama contra ela. When you have to cry out against something. Quando tem que se clamar contra alguma coisa. Now he had to cry out against everything that was down there. Agora, ele teve que clamar contra tudo que estava lá. Cry out against the city. Cry out against their work. Clamar contra a cidade. Clamar contra o trabalho deles. Cry out against their church. Cry out against their prophets. Clamar contra a igreja deles. Clamar contra os profetas deles. Cry out against their ministers. Cry out against their priests. Clamar contra os ministros deles. Clamar contra os sacerdotes deles. Cry against it, the whole thing. Cry out against it. Clama contra isso, a coisa toda. Clama contra isso. Noah cried out against his age. Noé clamou contra a sua era. Sure he did. Against the churches of his age. Com certeza que clamou contra as igrejas da sua era. Moses must certainly did cry out against his age. Of the people, the priests and so forth. Mais do que certeza que Moisés clamou contra a sua era, o povo, os sacerdotes e assim por diante. He cried all the way through the wilderness. Ele clamou até o deserto. Every junction he cried, continually crying to the people. E em toda bifurcação ele clamava, continuamente clamando ao povo. Elijah was very unpopular in his day because he cried out against that age. Elias era muito impopular em seu dia, porque clamava contra aquela era. Certainly was. Certamente que era. John the Baptist was very unpopular in his age. João Batista era muito impopular em sua era. He cried out against his age. Ele clamava contra a sua era. He said to the king, the potentate of the land, he had him married his brother's wife. Ele disse para o rei, a potestade daquela terra, ele tinha
Ele se casou com a esposa de seu irmão. He had to preach on marriage and divorce one morning. Ele teve que pregar sobre casamento e divórcio certa manhã. So he cried out against it. He said, it's not lawful for you to have her. Assim que clamou contra isso, ele disse, não é lícito que a tenha. It cost him his head to be cut off later. But he cried out and he stood to his post of duty. Custou-lhe a cabeça, que foi cortada mais adiante. Mas ele clamou e manteve-se em seu posto de dever. He never took a ship to Tarshish and said, well, I'll agree with you, Herod. Ele jamais tomou um navio para Tarsis e disse, bem, concordo com você, Herodes. It's all right as long as you think she's a nice woman, she's making you a nice wife, go ahead. Está tudo bem, contanto que você pense que ela é uma boa mulher, que ela esteja sendo boa esposa para você, siga em frente. Don't burst the dish rag. See? Just every little thing. Oh, misericórdia! Aqueles panos de lavar louça, veja você, sim, exatamente toda coisinha. Well, it's nothing but to clean dirty plates with. Ora, não é nada mais do que aquilo com que se limpa prato sujo. But notice, John wasn't that way. He faced right up to it. Mas note, João não foi desse jeito. Ele encarou direto. He said it's not lawful for you to have her. Yes, sir. And he stood out against it. Ele disse, não é lícito que você a tenha, sim, senhor. E se colocou contra isso. They never run, John didn't. They stood and faced the fact. Eles nunca correram, João não. Firmaram-se e encararam os fatos. Moses tried to run one time like Jonah, but God brought him back. Moisés tentou correr uma vez, como Jonas, mas Deus o trouxe de volta. Many of them tried to get away from it. They'd start. Muitos tentaram escapar, eles começavam. But look, if God has called you and you're sure that God's in the message, there's nothing going to turn you back. Mas veja, se Deus o chamou e você tem certeza que Deus está na mensagem, não tem nada que vá fazê-lo voltar. It didn't turn Jonah. No, sir. Não fez Jonas voltar, não, senhor. Amos of old cried out, the lion has roared. Who can but fear? And God has spake. Who can but prophesy? Amós de outrora clamou, disse, bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Who can but prophesy? When you see God speaks and says a certain thing will happen, and there it is. Quem não profetizará quando se vê Deus falar e dizer que certa coisa acontecerá, e ali está? Lion roars, everybody's scared. Yes, sir. Um leão brama, todo mundo tem medo. Sim, senhor. Have you ever heard one roar in the jungle? Se você já ouviu um bramir na selva, You hear these meowing around these cages out here, them tame lions, but you already hear a real wild one roar one time. pode-se ouvir estes por aqui miando nestas jaulas, esses leões amansados. Mas você deve ouvir um de verdade, selvagem, bramir uma vez. Little rocks will fall off the hill 500 yards away. Pedrinhas caem do morro a 500 jardas de distância. I want to see where all that belch comes out of them lungs. Quero ver como que aquele ronco sai daqueles pulmões. He throws his head down, throws that fur up. E ele joga sua cabeça para baixo, joga aquele pelo para cima. I never heard anything like a cannon going off when he belches out that big roar in his lungs. Nunca ouvi nada como um canhão explodindo quando ele solta aquele grande bramido em seus pulmões. Who couldn't be scared? Quem poderia não ter medo? To say if you ever killed by a lion, it's painless. He scares you to death before he gets to you. Dizem que se um leão matar uma pessoa, ela não sente dor. Ele a mata de susto antes de chegar nela. You don't notice it. Veja, não se nota. He scares you with that great ferocious roar, and here he is only in a split second. Ele a assusta com aquele grande bramido feroz. Eis que num segundo está em cima da pessoa. He said, the lion has roared. Who can but fear? And God has spoken. Who can but prophesy? Ele disse, bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? When you see God doing something, you say, I might not be a prophet, so and so. Quando você vê Deus fazer algo, você diz, eu posso não ser profeta. Jonas disse, I might not be a prophet or the son of a prophet, but God has spoke. Who can but prophesy? eu posso não ser profeta ou filho de profeta, mas falou Deus, quem não profetizará? I might not be a prophet, I might not be this, that, or the other. Eu posso não ser profeta, eu posso não ser isto, aquilo ou aquilo mais. When I see God doing anything and I see it here in the Word and He promised it, who can hold their peace and keep still? Quando vejo Deus fazer qualquer coisa e vejo aqui na palavra e Ele prometeu, quem pode se calar e ficar quieto? Sir, He's done it. Claro, Ele fez isso. Neither can we hide behind creeds and all these here
fellowships and down to Tarshish. Tampouco podemos nos esconder atrás de credos e todas essas confraternizações aqui e lá para Tarsis. We don't want to go to them fellowships. Não queremos ir com essas confraternizações. But many, like Adam, do the same thing, try to make a substitute in some way, try to find a way out and make a substitute to face God. Mas muitos, como Adão, fazem a mesma coisa. Tentam fazer um substituto de alguma maneira, tentam encontrar um caminho de saída. E fazer um substituto para encararem a Deus. If they know in the wrong, faced up to the truth, went on with his wife and did exactly what God told him not to do. Depois de saber estar errado, encarou a verdade, seguiu com sua esposa e fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. He went right ahead and did it anyhow. Ele seguiu adiante e fez aquilo, mesmo assim. Then he found himself naked, she and he both in the Garden of Eden. E então encontrou-se nu, ela e ele ambos, no Jardim do Éden. Their eyes come open, they know what was right and wrong, man. Seus olhos se abriram, eles conheceram o que era certo e errado, então. So glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?